peço que você abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, nós vamos ver o versículo 40, 40 e 41. Depois então vamos ler a partir de 49. Um texto que você conhece muito bem, diz assim: do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia, e ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse: parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta: menina, levante-se. Naquele momento ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que desse alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Pai, nós continuamos em Tua presença e queremos pedir que o Teu Santo Espírito continue falando ao nosso coração e saímos daqui, Senhor, cheios da Tua palavra, compreendendo a Tua palavra. Obrigado, Deus querido, pela vida de cada pai aqui neste lugar, pela vida de cada mulher, cada mãe que cuida dos seus filhos. Nós te agradecemos, ó Deus, por aqueles que têm cuidado, Deus, dos seus filhos com muito amor. Mas, ó Deus, especial, Deus, também te peço àqueles que estão aqui, que são homens e são pais. Eu te peço, Senhor Deus, que cada um aqui, ó Deus, possa ter consciência da sua paternidade e jamais, ó Deus, venha abandonar os seus filhos. Nós oramos agradecidos em Jesus. Amém. Você conhece bastante esse texto aqui. É um texto muito interessante. Anterior a esse texto, a gente vê Jesus Cristo controlando a tempestade. Depois que Jesus Cristo controla a tempestade, ele vai para um lugar chamado Gadara, e lá tem um homem cheio de demônios, um homem que tinha uma legião de demônios sobre ele, e ele andava babando pelas ruas, ele andava com correntes, mas ele quebrava todas as correntes, e Jesus Cristo, ao chegar lá, pôde libertar esse homem. E a notícia espalhou lá naquela cidade, e a liderança daquela cidade, quando chegou e viu aquele homem que era daquele jeito anterior, estava ali sentado conversando com Jesus em perfeito juízo, esses líderes começaram a ficar apavorados e mandaram Jesus para fora da cidade, porque não queriam Jesus naquele lugar. Jesus Cristo então volta para a Galileia. Quando ele volta, ele encontra umas pessoas, muitas pessoas, cerca de 10 mil pessoas, o esperando ali. Todos estavam ansiosos pela chegada dele. Mas é interessante que no meio daquela multidão toda, tinha um pai, tinha um homem,
que também era pai, que estava ali com um objetivo. Estava ali para levar Jesus para casa. Diferente daqueles homens que queriam Jesus Cristo bem distante da cidade, aquele homem queria Jesus Cristo na sua casa. E por que isso? Porque ele estava sofrendo muito. A sua única filha de 12 anos estava à beira da morte, agonizando. Em alguns outros textos já dizem que ela já estava inclusive até morta. Mas é interessante que ali ele estava observando Jesus, e a primeira coisa que ele faz é se julgar aos pés de Jesus, e ele se prostra aos pés de Jesus, clama a Jesus e pede a Jesus para ir à sua casa. É interessante, porque aquele homem que faz isso era um chefe da sinagoga, era um homem muito importante, era um homem que fazia parte de um grupo de pessoas que não gostavam de Jesus. Talvez ele fosse até um fariseu, então, do grupo que existia na Palestina antiga, que se preocupava com o culto, organizava o culto na sinagoga, a leitura da Torá. A Torá era os escritos, os salmos e os profetas. Obviamente não havia o Novo Testamento, não é? E eles liam aquela Torá e decoravam aquela Torá. Eu estive lá em Israel e consegui ver algumas coisas muito interessantes, os meninos recitando o versículo, balançando assim o tempo todo e recitando os versículos, e eles desde 12 anos de idade, eles decoram todos os salmos. E aí quando você vê aquele muro das lamentações, que é um pedaço do templo construído por Salomão, eles colocam ali, eles ficam em frente àquele muro, recitando aquilo que eles tinham decorado. Então, a sinagoga também tinha esse espaço para as pessoas treinarem essas leituras desses salmos. Esse homem era muito importante, esse homem era muito conhecido. Esse homem, para acessar Jesus, precisou se humilhar. Só que aquele homem ali era um homem que estava sofrendo muita dor. A sua única filha estava por morrer. Talvez o mesmo sofrimento do pai do menino que foi assassinado pelos policiais essa semana lá no Borel, em que a polícia chegou atirando e atingiu o menino que estava indo para a escola, como eu coloquei aqui. Essa dor que aquele pai, que não quis nem ser entrevistado, a dor que aquele pai está sentindo neste momento, era uma dor muito parecida com a dor que aquele pai, Jairo, estava sentindo. E ele então não tinha mais soluções. Possivelmente gastou muito dinheiro com a sua filha. Mas ali naquele momento ele viu Jesus com uma única solução para a sua vida. E ele se joga aos pés de Jesus. Se joga aos pés de Jesus clamando: vá à minha casa, a minha filha está sofrendo, você é a minha única esperança. É a minha única esperança. E aí é muito interessante, porque esse homem era um homem de muita fé. Quando o pai está numa circunstância assim, e você que é pai, você sabe o que eu estou dizendo, você que é mãe, que cuida dos seus filhos e faz tudo, o papel de mãe e também o papel de mãe duplamente, não vou dizer que você faz o papel de pai, mas você faz o papel duplo de mãe. Você que cuida totalmente dos seus filhos, você sabe que quando você vê seus filhos doentes, vocês ficam desesperados. A gente faz de tudo pelos nossos filhos. Aquele homem fez de tudo, não quis saber da sua posição, não quis saber dos seus conhecimentos, não quis saber da teologia que ele tinha na cabeça, ele não quis saber de absolutamente nada. Ele se jogou aos pés de Jesus, diante de toda aquela multidão. Um homem que era muito conhecido, ele poderia ter medo de até dizer: puxa vida, vou falar de mim a vida inteira por eu ter feito isso, mas ele não quis saber, se jogou aos pés de Jesus e: por favor, Jesus, me ajude, me ajude. E aí Jesus Cristo imediatamente, prontamente, acompanha aquele homem. E é interessante, eu fico imaginando, pensa comigo, a situação daquele homem, caminhando com Jesus, a sua filhinha está lá agonizando, quase à morte,
de repente, Jesus Cristo para. A gente não leu o texto, mas o que aconteceu aqui você sabe muito bem. De repente, no meio daquela multidão, todo mundo apertando Jesus, acontece que uma mulher vem por trás assim e toca na orla da túnica de Jesus. Porque ela dizia, eu não preciso nem falar com ele, só em tocar o vestido dele, eu tenho certeza que eu vou ser curado. Essa mulher sofria há 12 anos o mesmo tanto da idade daquela filha de Jairo. Há 12 anos ela tinha um fluxo de sangue. E a Bíblia diz que ela já tinha ido em vários médicos. Marcos diz que ela ia de mal a pior, cada vez pior, mesmo indo em todos os médicos. Lucas, como médico que era, ele não deprecia tanto a sua categoria, ele fica na dele, não fala sobre isso, mas Marcos fala que ela estava piorando. E de repente ela diz, ela era considerada imunda. Uma mulher com fluxo de sangue, na época de Jesus, era considerada imunda. Então, se tocasse num judeu, o judeu tinha que tomar vários banhos, 7 banhos, tinha que se purificar, porque uma imunda tocou nele, né? Então, por isso, ela compreendendo, ela simplesmente quis, pela sua fé, tocar no vestido, na orla do vestido de Jesus, para que ela experimentasse a cura. E é muito interessante, porque aquela mulher já estava liberta de fato. Aquela mulher já estava liberta quando ela saiu de casa. Já estava liberta quando ela deu passo para a sua própria libertação. Você que é mulher, liberte-se, saindo de qualquer tipo de opressão que você esteja. Deu passo de libertação. E aquela mulher então deu esse passo, tocou na orla do vestido de Jesus, e Jesus Cristo fala assim, quem me tocou? E aí os discípulos começam, mas Senhor, como quem tocou? Todo mundo está tocando você, você está no meio da multidão. No meio da multidão. Você imagina Jesus Cristo como aquele moço que a gente ora por ele, pelo menos eu oro por ele, clamo ao Senhor por ele. Espero que um dia a justiça brasileira pare de ser tão caduca e liberte quem está preso injustamente, que é o nosso companheiro Lula. E aí eu não estou fazendo política de corpo, não. Estou falando uma questão de justiça. E eu estava conversando lá em Heliópolis. E aí em Heliópolis, ele esteve lá em Heliópolis, em São Paulo, na favela em São Paulo. E aí os seguranças, todos tomando conta dele. E ele perguntou então ao líder lá da comunidade, por que aqui tem 300 pessoas e lá fora tem 5.000? Por que eu não estou lá? E aí o líder da comunidade, não, é coisa do pessoal aí, eles que fizeram assim. E aí então teve o cerimonial e tudo, de repente ele saiu do nada e foi para o meio do povo, em um desespero tremendo por segurança, e as pessoas tocando, abraçando e tal, e ele estava ali numa favela no meio do povo. Imagina Jesus assim. Onde Jesus estava, as pessoas estavam perto dele, porque tocar em Jesus, às vezes causava cura, libertação nas pessoas. As pessoas queriam estar perto de Jesus. Essa mulher então vai por trás e toca, e ele diz, quem me tocou? Quem me tocou de forma diferente? Me tocou com fé, com muita fé. E ela assim, então, constrangida, se apresenta, e ele então começa a conversar com ela. E ele demonstra todo o afeto dele por ela. E vai, olha, a tua fé te salvou. Você está liberta completamente dessa enfermidade. Quando ela tocou, ela já tinha, a Bíblia diz, que imediatamente experimentado a cura. O fluxo do sangue secou. E ela simplesmente se apresentou, porque ali ela virou uma celebridade. E Jesus Cristo quis mostrar, olha, esta mulher aqui não é mais imunda como vocês interpretam. Ela foi liberta por causa da sua fé. O pai estava ali. Imagina o coração do Jairo. Imagina. Minha filha vai morrer. Minha filha vai morrer. Eu fico imaginando a fé daquele homem. Mas o que Jesus Cristo estava querendo mostrar ali, primeiro no momento de espera, é dizer para Jairo que ele, Jesus, era Senhor do tempo.
Jesus é Senhor do tempo. Quando Jesus Cristo cura, sem até perceber, aquela mulher, ele está dizendo assim para Jairo: eu sou Senhor da doença, eu tenho poder sobre qualquer doença. E Jairo só observando essas coisas. Mas imagina o pensamento dele na filha. Se coloque no lugar dele. E eles então começam a caminhar. Chega alguém da casa de Jairo, um emissário da incredulidade, e chega assim e fala: olha, Jairo, tem mais jeito não, tua filha morreu. Ó, e já que morreu, para de importunar o mestre. O sujeito traz uma notícia ruim e ainda quer dar ordem. Para de importunar o mestre. Acabou, não tem mais jeito, porque este homem, ou essa pessoa que trouxe a notícia, estava também com aquelas pessoas que a gente vai ver aqui, que a gente leu, que riram, porque essas pessoas estavam presas em dados humanos. O Senhor Jesus não estava preso a dados humanos, ele era Senhor do tempo, ele é Senhor sobre qualquer enfermidade, porque ele levou sobre si toda a nossa enfermidade, todas as nossas dores, mas ele também é Senhor da morte, ele tem poder sobre a morte. E aí então, Jesus Cristo chega no lugar, aí encontra lá a menina morta já. E aí tinha ali algumas pessoas. Era comum no tempo da Palestina ter pelo menos 2 flautistas e uma carpideira. Carpideira era uma profissional do choro. Ela só ficava chorando. Uma falsidade tremenda, né? Mas ficava só chorando, porque ela recebia para isso. Ela era contratada. E eles estavam ali chorando. Alguns tocavam instrumentos de percussão. As pessoas, símbolos também eram tocados. E então ele chega e vê aquela choradeira, aquele teatro todo. E é claro, algumas pessoas chorando de verdade, como os pais. E aí, de repente, Jesus Cristo fala assim: olha, vamos lá onde ela está, mas eu só quero que estejam aqui Pedro, Tiago, João e os pais. Jesus Cristo só entra com esse grupo porque Jesus Cristo estava mostrando esse poder sobre a morte, especificamente com este grupo, para que este grupo pudesse compreender o que iria acontecer com ele mesmo. Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele não ressuscitou para todas as pessoas, não é? Ele ressuscitou somente para um grupo pequeno primeiro a mulher, as mulheres que viram isso, tiveram a notícia, depois ele se encontrou com os discípulos, um grupo pequeno, e depois esse grupo se espalhou toda a notícia. Assim ele estava fazendo, porque ali ele estava anunciando o que aconteceria com ele mesmo. Ele morreria, e ressuscitaria, e venceria a morte. E aí então, ele se aproxima da menina, segura na sua mão, diz: menina, levante-se. E aquela menina, imediatamente, teve a sua vida restaurada, como fora restaurada imediatamente a saúde daquela mulher. Jesus Cristo é Senhor acima de tudo. Ele tem poder sobre a morte. E ali naquele momento houve muita alegria, com certeza. Os pais ficaram muito felizes. Eles disseram: não falem para ninguém, somente para os pais, porque os discípulos tinham que anunciar essa notícia. Depois, logo do texto, vem a missão dos discípulos de anunciar o reino de Deus por toda a terra. O que a gente está precisando é de pais que tenham fé, pais que ouçam de Jesus. Não tenha medo, crê somente. Não tenha medo, crê somente, ela será curada. Não tenha medo, crê somente, ela será curada. Como aquele homem passou aquela experiência, independente do que você esteja experimentando, ouça de Jesus, crê somente, não tenha medo. Eu estou aqui, eu estou contigo, eu sou Senhor do tempo, eu sou Senhor do tempo, eu sou Senhor acima de qualquer doença, eu tenho poder sobre a morte, eu sou Deus. Descansa, descansa, que o milagre chega. Descansa, creia mesmo nisso.
Porque o nosso Jesus é o mesmo hoje, amanhã, ontem e eternamente. Esse Jesus que fez esse milagre pode fazer qualquer milagre na sua vida. Agora, um milagre maior na sua vida é você sair do seu estado de morte espiritual. A Bíblia diz assim: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Cristo Jesus nos vivificou. Quando a gente está sem Jesus, sem compreender o Evangelho, é como se a gente estivesse vivendo uma vida de morbidez. É como se a gente estivesse vivendo uma vida de morte. A gente espiritualmente só passa a viver de fato com a presença de Jesus em nossa casa, dentro de nós, abrindo o nosso coração para Ele. E você tenha condições de fazer isso. Você diga para Jesus: Jesus, eu quero que você venha para minha casa, porque o Senhor é o Senhor do tempo, o Senhor é o Senhor de toda enfermidade, o Senhor é o Senhor acima de toda morte. E eu quero que o Senhor me traga ressurreição espiritual. Como pai de fé, como mãe de fé, eu quero fazer isso. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Eu quero, nunca fiz isso aqui, mas não sei se eu fiz, eu falo nunca, nem sei, talvez já tenha feito. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos. Se você sentir o desejo, você vai orar comigo. A pessoa que está ao seu lado, ela não precisa ouvir. Você vai orar silenciosamente aí no seu coração. Você vai orar comigo, repetindo as palavras que eu disser, se você sentir o desejo de fazer. Você vai dizer assim: Senhor Jesus, eu creio no teu poder. E eu coloco toda a minha vida nas tuas mãos. Coloco toda a minha família nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor tem todo o tempo em suas mãos. Eu sei que o Senhor é mais poderoso de qualquer enfermidade. Eu sei que o Senhor tem poder sobre a morte. Por isso, Senhor, eu quero declarar hoje que eu creio no teu poder. E eu quero, Senhor, que o Senhor tire do meu coração todo medo e traga descanso para o meu coração e para a minha alma. Senhor Jesus, eu entrego toda a minha vida nas tuas mãos. Toda a minha vida. Tudo que sou, tudo que tenho, eu entrego nas tuas mãos. E eu quero, Deus, te servir com alegria no meu coração. Como Jairo, eu quero continuar tendo fé em ti. Como Jairo e sua esposa e todas aquelas pessoas que lá estavam, eu quero ficar admirado com o poder que há de se manifestar na minha vida e na vida da minha família. Eu creio que o Senhor pode fazer milagre em mim, em minha vida, porque o Senhor é dono de tudo e tudo está no seu controle, em suas mãos. Eu oro pedindo perdão pelos meus pecados e eu faço em nome de Jesus. Amém.